O Cardeal tá chamando a gente. Ele continua girando aí pelas ruas da cidade em busca de informações e aonde encontra um fato que mereça destaque, aí ele traz pra gente. Diga aí onde você está e o que tem agora para os ouvintes do Comando 91, Cardeal. Olha, Rocha, eu estou aqui na rua José Cirilo de Oliveira, no bairro Boa Vista, onde aconteceu incêndio ontem nessa empresa de plástico, a Emba Lagoas. Emba Lagoas, o rescaldo ainda tem por aqui, com equipes do Corpo de Bombeiros também aqui no local, ainda justamente para fazer o trabalho desses rescaldos, de acordo com imagens que nós disponibilizamos agora no YouTube, a imagem do local aqui nesse exato momento, inclusive as ruas estão interditadas, a gente percebe que a estrutura toda comprometida, um prejuízo enorme do proprietário, evidentemente, e dos males o menor, que não houve vítima fatal. Só com o seu Flávio, que é residente aqui dessa localidade, dessa região, e vai falar com a gente a partir de agora. Seu Flávio, situação complicada, não é isso? Um incêndio ontem compromete praticamente não só a empresa, mas todo mundo que mora aqui, né? Bom dia. Bom dia, meu grande amigo Zé Rocha. É um prazer enorme estar falando aqui com vocês. Zé Rocha, como você sabe, eu resido aqui no bairro Boa Vista, porque o bairro Boa Vista tem como origem a família Nunes, né? Por isso que antigamente se chamava bairro Boa Vista dos Nunes. E isso pertencia ao pai do meu sogro. Veja bem, houve essa tragédia ontem, graças a Deus os danos só foram materiais e para a indústria. Algumas casas tiveram alguns prejuízos, mas nada demais. Eu tenho inclusive uma sobrinha que mora com tem uma casa aqui por trás e a segunda casa na parte de baixo. O pessoal ficou muito apreensivo, eu também fiquei, porque foi muito sério. Agora, o que eu queria chamar a atenção, Zé Rocha, é o seguinte: a ineficiência das nossas autoridades na questão de segurança pública. Porque quando a gente fala de segurança pública, a gente fala no geral. Nós não podemos ficar só aparelhando e só olhando a polícia militar. A gente viu ontem aqui a deficiência dos bombeiros, só tem um carro grande, teve a hora que faltava água, o carro tinha que sair. Se não fosse o apoio da prefeitura, não tinha controlado em parte o incêndio, também faltando pessoal, então falta um pouco de investimento na questão das polícias civil e de bombeiro. Tá? É muito sério essas questões. E uma outra coisa que eu estava até falando aqui em off com seu amigo, por sinal muito gentil e educado, é outros aspectos. Cadê as nossas autoridades? Cadê os vereadores? Eles somem, né? Na hora que a população pede, some. Só quem apareceu por aqui foi o Léo. O resto sumiram. Só aparece na época da eleição. Inclusive tem um problema sério que eu vejo na nossa cidade, que é a questão dos postos de combustíveis. Você olha que tinha uma lei, que tinha uma distância mínima e hoje é um em cima do outro, perto de escola, perto de creche, perto de áreas residenciais. Você imagine 2, 3 postos de combustíveis na área urbana, sem um distanciamento mínimo. Deus o livre se acontecer uma tragédia, quem vai se responsabilizar? Vamos cobrar de quem? E o nosso poder público, o nosso poder legislativo, o que é que está fazendo? Não olha isso, não pensa na sociedade, A questão não é você ser contra a iniciativa privada, é você restabelecer regras e cumpri-la. Posto de combustível, como a gente está vendo no centro urbano, um vizinho do outro, isso é ilegal. Isso não deveria ser. Nós precisamos pensar na segurança da sociedade. E a gente viu aqui ontem um princípiozinho, viu das nossas deficiências, e a gente espera o apoio aí de vocês e parabenizar o bombeiro ontem que foi. Realmente eles foram maravilhosos, foram heróis. E aí, os vizinhos aqui, o povo se mobilizou. Se não fosse a polícia militar, os bombeiros e a vizinhança, o negócio tinha sido sério mesmo. Seu Flávio, muito obrigado, bom dia, viu? Muito obrigado, Zé Rocha, um bom dia para você e parabéns pelo programa. Ô Rocha, só para complementar essa informação, eu conversei há pouco com alguns militares do Corpo de Bombeiros que estão aqui nesse trabalho de rescaldo aqui do incêndio. Eles informaram que estão aguardando a chegada aqui dos técnicos especialistas do Corpo de Bombeiros, engenheiros, pessoas mais que tenham um grau de especialidade maior na questão do incêndio. Por quê? O que eu recebi de informação de um militar agora é que precisa de uma máquina, vai ser derrubada parte da parede, possivelmente. Algumas partes, conforme nós estamos vendo aí nas imagens, já foram derrubadas, mas vai derrubar uma proporção maior, que é para poder algumas máquinas entrarem dentro, para poder revirar
os objetos, o que está sendo queimado dentro, porque o fogo está por baixo desses objetos, né? E a chuva também ajudou, né? Que bom que teve aquela chuva durante a madrugada. Então está aguardando a chegada desses técnicos do Corpo de Bombeiros e as máquinas para revirar esses equipamentos, esses objetos inflamáveis, para poder acabar com esse rescaldo todo. A gente percebe aí nessas imagens que ainda há muita fumaça e há fogo também ainda. Então a equipe do Bombeiros tem 2 equipes aqui, está aguardando mais uma equipe para chegar, para finalizar esse trabalho. A situação é complicada, prejuízo total aqui do proprietário da Emba Alagoas. Obrigado, Cardeal. Muito obrigado. O negócio realmente é sério. Olha, eu tenho que dizer que assina embaixo tudo que disse aí o nosso ouvinte Flávio. Obrigado, Flávio. É preciso que se invista em segurança, que haja cobrança para que essa segurança seja levada a sério. Porque quando não há cobrança por parte das autoridades, o pessoal relaxa. Eu nunca esqueço, gente. Acho até que já citei isso aqui no programa. Uma viagem que fiz, tive a oportunidade de conversar com um piloto de avião e matando algumas curiosidades, né, nessa conversa que tive, a gente falava inclusive de segurança e ele me dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Naquele dia, inclusive, tinha acontecido um acidente com uma aeronave quando levantava voo lá no aeroporto do Recife. E ele dizia o seguinte: olha, as empresas só sabem o que é investir em segurança quando acontece um acidente. Porque o negócio, as consequências são danosas, são enormes. Começar por vidas, né? Nesse caso que nós estamos nos referindo agora, felizmente apenas danos materiais. Nem podemos dizer apenas, porque estrago feio, né? Pelo que a gente observa aqui pelas imagens, realmente uma destruição, parece até um terremoto, um negócio sério. Lembra aquelas imagens que a gente tem acompanhado através da televisão lá na Ucrânia, né? Com aquelas explosões que têm acontecido. Negócio realmente muito sério. É lamentável. Então, gente, investir em segurança nunca é demais. Agora, para que haja esse investimento, é preciso que haja também cobrança das autoridades. A começar no momento da construção e no dia a dia. Porque quando há relaxamento, na hora H, aí a gente vê o quanto é interessante se investir nesse setor. E a questão cultural e também legislativo no que se refere a construções civis aqui no país, talvez precise ser revista, né, em algum momento. Se a gente for comparar com países mais desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos, onde as construções elas carecem de ter um distanciamento de um para o outro, e quando não é possível, é obrigado, a legislação dos Estados Unidos obriga que se coloque um material que iniba as chamas, porque caso aconteça um incêndio em um determinado prédio, esse fogo não chegue até o prédio vizinho, ou seja, lá é obrigado colocar um material para que na divisão das paredes isso seja possível acontecer, ou seja, a chama fique somente naquele local onde se originou e não se alastre para prédios vizinhos. Nesse caso lá do bairro Boa Vista, por exemplo, 3 outras casas tiveram que ser desocupadas porque a temperatura era muito alta e também acabou chegando ali nessas casas vizinhas, ou seja, as chamas eram muitas, a temperatura era alta e a nossa construção civil não está preparada para lidar com esse tipo de situação, infelizmente ainda. Verdade, a gente observa ali as paredes. Olha, gente, eu já passei por algo bem diferente disso, mas um cômodo de uma casa de minha propriedade passou por um incêndio. É incrível como as paredes racham. A gente imagina que o fogo apenas queima, mas ele explode também com a temperatura, solta, né, Rocha? É verdade, até o piso. É um negócio incrível. Quando você vai lá, meu Deus, mas isso aqui foi resultado do incêndio? Foi. Então, gente, todo cuidado é pouco, não custa repetir, todo cuidado é pouco. Quais são as medidas de segurança que devem ser levadas em conta a partir do momento que você está construindo? Tais. E aí as autoridades do setor é que vão dizer. Então tudo isso tem que ser seguido, porque num momento como esse, lembrando lá o que me disse piloto do avião, somente quando acontece algo dessa natureza é que a gente, se eu soubesse ter investido mais. Piripapo, né?